Você sabe que Osíris foi o grande deus que ajudou a humanidade a compreender as plantas, a se transformar em agrícola, em um ser que vivia da agricultura. E esse é o Deus que foi amado pelos africanos, amado era o Deus deles, foi traído pelo próprio irmão dele, Setekar. O Deus Setekar, invejoso do seu irmão Osíris, que era amado pelo povo, o matou e o esquartejou e as 14 partes, dividiu o corpo em 14 partes e jogou essas 14 partes em todo o universo. Mas Ísis, a mulher de Osíris, que amava ele e que representava o amor do povo de toda a África para esse Deus, foi deliberadamente, pacientemente buscando todas as partes e recolheu as 14 partes em todo o universo e recompôs o Deus Osíris que ressuscitou. África é, em primeiro lugar, África é o berço da humanidade. Ou seja que 98% da história humana aconteceu na África. Somente 2% da história humana aconteceu fora da África. Então, a África é o berço da humanidade no sentido mais amplo. Não somente no sentido físico, mas no sentido da consciência do que é ser um ser humano. As primeiras civilizações, tudo isso foi na África que se desenvolvem as primeiras civilizações. Mas também a África se define por ser o túmulo da humanidade também. Porque esse sentido de humanidade, de que somos seres humanos, animais racionais, que compreendemos o que fazemos e por que o fazemos, conduziu a um holocausto bem singular, que foi a escravidão racial. Ou seja, que na África, o único lugar onde se cometeu esse crime contra a humanidade, aí morreu na África também esse sentimento de humanidade que cresceu na África. Porque ao converter o africano, reduzi-lo em escravo porque era de pele negra, aí o ser humano perdeu algo muito grande. Ou seja, que eu defino a África como o berço e como o túmulo do nosso conceito e sentido de humanidade. Se queremos compreender as nossas próprias sociedades, sejamos chineses, sejamos poloneses, sejamos brasileiros, cubanos ou coreanos, se realmente queremos compreender a origem das nossas sociedades, temos que estudar a África. A África, como diz, é o lugar onde se concentra a história humana durante 98% do tempo da existência humana. Então, compreender o que aconteceu nos últimos 50 mil anos, desde que os africanos saíram de África até hoje, na Constituição do Brasil, que é nos últimos 50 anos, 500 anos. 500 anos não é praticamente nada na história da humanidade. Compreender esses últimos 500 anos, por exemplo, aqui no Brasil, há que compreender a África, especialmente que a população majoritária do Brasil é de origem africana. Então, não faz sentido pensar o Brasil no passado, no presente ou no Brasil no futuro, porque o Brasil é um país de maioria negra, um país de maioria da ascendência africana, sem se referir à África.
o que não estudar a África pode acarretar a um ser humano. Então, se cientificamente aceitamos que o ser humano surgiu na África, na hora que eu estou falando do ser humano em qualquer parte da África, eu estou falando da África. Ao mesmo tempo que eu aceitar, ou a humanidade aceitar, que o ser humano nasceu na África, você aceita que não há várias raças humanas, há uma raça. Mas o fato de você recusar que o ser humano nasceu na África ou desconhecer a África, você está trabalhando em prol de algo muito mais problemático, no sentido em que você vai acabar fazer acreditar que a África é isolada. Segundo, você vai fazer acreditar que há várias raças humanas, como a ciência, entre o século XVI até os campos de concentração, fizeram acreditar na superioridade das raças. E a gente sabe o que isso deu na Segunda Guerra Mundial. Só depois da Segunda Guerra Mundial que se começou a se debater que a existência de uma raça humana. Mas o mal já tinha sido construído e se alastrou. Então, nesse contexto, a África é conectada. Então, partindo do surgimento do ser humano, a África é conectada. Se você partir da colonização ou da escravidão à colonização, isso expandiu, colocou em contato a África com o resto do mundo. Acho que a questão mais importante quando o Brasil olha para a África é aquela África que nos formou, né? Aquela África que tem relação direta com a formação da nossa história, né? A África do tráfico de escravos, a África que compôs a nossa sociedade através dos africanos que vieram para cá escravizados e que compuseram a nossa história, que contribuíram para a cultura brasileira. Quer dizer, é essa África que compõe a formação social brasileira, nossa história, nossa gente, né? A palavra diáspora, na sua etimologia, ela nos remete ao sentido da dispersão, a maneira como as coisas se espalham. E pensando em diáspora africana, não foram coisas que se espalharam, foram pessoas que se espalharam pelo mundo inteiro. Então, diáspora, um nome que inicialmente serviu para falar da grande dispersão, mas ao mesmo tempo da grande união dos judeus espalhados pelo planeta, tem servido nos últimos 30 anos para falar da grande dispersão e, consequentemente, também da grande união, da grande semelhança de experiências de várias culturas, de várias civilizações que também se espalharam pelo mundo. No caso, quando colocamos o adjetivo africana, você qualifica essa dispersão, em especial na experiência africana. Fala-se também de diáspora armênia, diáspora árabe, diáspora chinesa, diáspora japonesa. Então a palavra diáspora, ela tem servido para qualificar a experiência de civilizações que abandonaram as suas áreas nativas, espalharam-se pelo mundo e desenvolveram uma série de experiências que não deixaram de lado aquelas marcas principais da construção da cultura, da construção, digamos, mais nodal, mais nuclear dessa cultura. A diferença da diáspora africana para as outras diásporas é que a diáspora africana foi, nos últimos 500 anos, sobretudo, provocada por um processo compulsório. Ou seja, a diáspora africana foi uma dispersão criada, sobretudo, pelo tráfico negreiro, tráfico que escraviza boa parte da população, onde essa dispersão não foi decidida de maneira voluntária por aqueles que abandonaram o continente africano. Então, em síntese, diáspora africana seria
um conceito que tenta falar da experiência globalizada dos africanos dispersos pelo mundo, em especial a partir do grande tráfico de africanos escravizados que se inicia no final do século XV. Você tem não uma diáspora africana, você tem diásporas africanas. Como eu disse anteriormente, as diásporas se constituíram nos últimos 1500, 1600 anos sobre a base desses chamados tráficos negreiros. Então hoje, depois dessa dispersão, que foram milhões e milhões e milhões, antes de que a América fosse descoberta, já tinha saído da África para serem escravizados em outros países pelos árabes. O tráfico árabe tirou da África perto de 18 a 20 milhões de pessoas. Muitas pessoas não estão conscientes disso. Essas pessoas foram dispersadas em todo o Oriente Médio, em Turquia, Irã, Afeganistão, Paquistão, Índia, Sri Lanka, até a China. Há diásporas em toda a Europa, afro-europeias, em Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, até na Grécia. E você tem também uma diáspora de origem africana em Japão e em Coreia. Então, há que falar hoje de diásporas, porque a única diáspora que nós temos nas nossas consciências é a diáspora americana, a diáspora caribenha. Ou seja, essa diáspora de 150 milhões de afro-latino-americanos e de 45 milhões de afro-norte-americanos e de 35 milhões de afro-caribenhos. Mas são muitas diásporas. As diásporas africanas são diásporas muito amplas. A diáspora africana, acho que nós podemos situar isso em 3 momentos. A partir da ideia de que a África é o berço da humanidade, que os africanos saíram do continente africano para povoar os demais continentes, isso já faz parte da diáspora africana. Mas saíram livremente, voluntariamente, e todos nós, o resto da humanidade, mesmo aqueles que voltaram para a África para invadir a África, são todos descendentes de africanos, faz parte dessa diáspora mais antiga, que é mal conhecida, porque nem todo mundo sabe que a África é o berço da humanidade. A segunda diáspora, que é o produto, resultante do tráfico negreiro. E nessa segunda diáspora, os africanos não saíram voluntariamente, os africanos foram sequestrados, amarrados, transportados, deportados. Nós não podemos considerá-los como imigrantes, porque eles não sabiam nem por onde iam e estavam sendo levados, nem por que motivo, simplesmente. Foi a essa grande diáspora africana que as Américas se desenvolveram, que a Europa se desenvolveu com a mão de obra africana, no momento em que a tecnologia não estava no ponto em que estamos hoje, onde a produção e o desenvolvimento precisa simplesmente do trabalho humano. A terceira diáspora é a diáspora que data um pouquinho de alguns anos antes das independências africanas. Desses africanos que voluntariamente saíram, às vezes obrigados pelas condições de vida em seus países, condições de vida se deixadas pelos antigos colonizadores, que depois de anos de colonização, colonização não deu o que se esperava, quer dizer, o desenvolvimento, os africanos se encontram em condições tão difíceis com dirigentes fascistas, sanguinários, sustentados pelos próprios europeus que colonizaram a África, alguns fugindo dessas condições de vida, das guerras, para irem encontrar melhores condições de vida na Europa. Muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Purugunta onde vai? Purugunta onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá? Purugunta onde vai? Purugunta onde vai?
Bom, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que os africanos chegaram praticamente com o seu corpo, né? Os objetos foram muito poucos, os objetos trazidos, eles eram, na verdade, desnudados, vinham quase que nus nos navios. Então, o patrimônio maior cultural era o corpo. Então, o corpo passou a ser a caixinha de segredo. Então, no corpo trazia não só as marcas do mundo perdido, das culturas que, na verdade, esses africanos que para cá foram transladados pertenciam, as marcas culturais vinham com o corpo, nos gestos, nos hábitos, nos comportamentos, nas condutas corporais e também nas escarificações, nas cicatrizes, nas marcas do corpo. E o corpo era, na verdade, o grande arquivo que continha a memória dessas experiências que agora eram violentamente abandonadas. Então, para se falar de patrimônio histórico e cultural das populações africanas transladadas, o primeiro território, o primeiro objeto, o primeiro elemento fundamental dessa memória é o corpo. É com o corpo que o africano vai reconstituir a sua experiência perdida. É através desse corpo, através, portanto, da gesticulação, através da dança, através do modo de andar, através da oração, através da culinária. Quer dizer, com o corpo, pelo corpo, que a experiência patrimonial, civilizatória vai ser reconstituída. Bom, então aí esse corpo passa a ser o principal valor, né? Esse corpo ele guarda, por exemplo, ele vai guardar as formas de celebração, digamos, do sagrado. É através do corpo, com a dança, com gestos litúrgicos, que as religiões serão reconstituídas. É através do corpo que serão produzidas linguagens que vão ultrapassar as barreiras linguísticas, porque africanos de diferentes culturas, falando diferentes idiomas, teriam que se comunicar. Então foram as gestualidades produzidas aí, as únicas ferramentas encontradas para garantir o acesso a essa comunicação. Quer dizer, esse corpo negro era um corpo que só valia como força produtiva. Ele não tinha um valor humanístico, ele era apenas uma peça, uma ferramenta que tinha um tempo de vida determinado, de 7 a 10 anos, e que, quando obsoleto, era descartado. Qualquer ferimento, qualquer machucado, uma fratura, significava que aquele corpo estava em condições de obsolescência, tinha que ser descartado. Como a Igreja Católica, Apostólica, Romana legitima a condição do africano como uma peça passível de ser escravo. Como é que o cristianismo entra nessa história? Dizendo que aquele corpo não tem alma. A Igreja Católica legitima a condição de escravidão e coloca esse corpo negro na condição exclusivamente do trabalho braçal. A não ser aqueles que fossem alfabetizados e em condição de ter acesso ao Evangelho e, consequentemente, à comunhão, esses eram convertidos. Aí as missões jesuíticas faziam esse trabalho, mas, na verdade, trabalhavam sob condição forçada para a igreja também. A salvação vinha através do trabalho forçado para a igreja. Quer dizer, é um trabalho quase que milagroso, né? Que não tem como você explicar historicamente. É uma vontade de potência, uma força de continuar vivo, que a única coisa que pode explicar como essa civilização conseguiu se manter viva dessa maneira. Yo papi, tu
O Quilombo é um lugar, em primeiro lugar, da diversidade, por quê? Porque é um lugar de acolhida de todas as pessoas, e foi um lugar de acolhida de todas as pessoas que não se encaixavam dentro do modelo de colonização, modelo colonizador. É um lugar de diversidade por quê? Porque remete a experiências africanas, e o continente africano é um continente diverso. É um lugar de diversidade por quê? Porque reúne homens, mulheres, crianças, populações não negras, índios que tentam construir, dentro de uma dinâmica de coletividade, uma perspectiva que os remeta à liberdade. A liberdade constantemente ameaçada, tanto em períodos passados como nos momentos presentes. Como é que eu definiria Quilombo, né? Quilombo é um território, é um lugar, que é um lugar muito diferente de todos, da maneira como se pensa um território enquanto espaço físico. É um território cultural, é um território social, é um território onde elementos não visíveis o constituem e o mantêm. E nós não podemos pensar em Quilombo sem pensar na questão da resistência, né? Os valores civilizatórios são valores abstratos que vão fundamentar as subjetividades de grandes culturas e ordená-las na direção, digamos, de uma longa duração por um período muito extenso em determinados territórios. Então, por exemplo, a religiosidade é um valor civilizatório. Então você tem várias formas religiosas oriundas da África, que são valores civilizatórios muito fortes. Os valores, por exemplo, familiares. Os valores familiares são valores civilizatórios africanos, porque a cultura africana é fortemente assentada no núcleo familiar, onde a mulher, onde, digamos, a dimensão matriarcal é organizadora da força dessa família. A mulher, ela se confunde, a imagem da mulher se confunde com a imagem da terra, com a imagem da própria organização da força da natureza. Isso é um valor civilizatório. Por exemplo, o valor masculino, o valor do guerreiro, que não tem a ver provavelmente com o machismo ou com os valores patriarcais que ficaram muito difundidos em função dos valores ocidentais. Mas o valor da masculinidade, que não tem a ver com o machismo, repito, tem uma força muito grande porque se confunde com os valores guerreiros, fundadores de civilização tão fortes quanto os valores femininos, porque correspondem aos valores da terra que são fundadores da civilização. Olha, as pessoas geralmente veem o racismo como algo simplesmente de gostar ou não gostar de uma pessoa. E veem o racismo também como algo que foi pensado por alguém para justificar um sistema de opressão. Mas o racismo não é ideologia, e o racismo também não é uma questão de gostar ou não gostar de uma pessoa. Isso pode formar parte do racismo, esses são os preconceitos. Gostar ou não gostar é um preconceito, mas o preconceito não é necessariamente racial. O racismo é outra coisa, muito mais profunda, mais perigosa e mais difícil de lidar com ela, que é uma consciência, uma forma de consciência que foi forjada ao longo de um tempo muito longo. Ou seja, é uma consciência forjada historicamente. Ou seja, o racismo tem milhares de anos de sedimentação, não tem os últimos 500 anos. Então é algo muito mais amplo, muito mais global e muito mais intrusivo que uma ideologia. Racismo, em primeiro lugar, eu acho que eu gostaria de
deixar claro que há uma confusão geral entre termos. Tem pessoa que confunde preconceito de discriminação racial e racismo. Os preconceitos, que são prejulgamentos, né, sobre o outro, sobre outros povos, sobre outras culturas, que são opiniões, né, às vezes formalizadas, às vezes não formalizadas, acompanhadas de afetividade, são diferentes da discriminação. A discriminação simplesmente são comportamentos observáveis, né, que podem ter censurado, até punidos pela lei. Outra coisa é um derivado que é chamado de racismo, que praticamente é todo um sistema de dominação que está por trás disso. Todo um sistema de dominação é sustentado por um discurso que às vezes tem conteúdo de uma ciência, pode ser uma pseudociência, uma doutrina, né, que justifica justamente, que vai justificar a dominação, a exploração do outro. E esse discurso legitimador, né, foi considerado nos séculos XVIII e XIX como uma ciência da época. Há uma tendência no Brasil, normalmente, quando se pensa em racismo, nós pensamos o racismo individual, o racismo que acontece cotidianamente. Então, uma pessoa que é impedida de ingressar num determinado espaço público, a perseguição policial muitas vezes em relação à população negra, a má imagem, a imagem extremamente negativa e estereotipada que se tem sobre as mulheres negras, por exemplo, na mídia. Então esses são os racismos que normalmente a gente usa e que a população, como senso comum, usa para definir o que é racismo. O perigo de se pensar racismo como esse é porque em alguns momentos essa prática diminui. Então você começa a ter, de repente, uma imagem mais positivada da mulher negra na imprensa, você começa a ter os policiais muito formados já para ter uma abordagem mais digna, mais humana com a população de modo geral, e aí há uma tendência a pensar que houve arrefecimento do racismo. Quando, na verdade, se a gente faz uma outra análise do racismo, que é o racismo institucional, esse continua muito forte, muito presente. E o que a gente chama de racismo institucional? É aquele racismo que se faz presente no momento em que ele impede que a população negra tenha acesso aos bens oferecidos para toda a população. Por exemplo, uma melhor qualidade de saúde, né? Por exemplo, o ingresso nos bancos escolares. Quer dizer, e o que é pior, esse é um racismo muito mais impeditivo de ascensão e de direitos humanos, inclusive para a população, mas é, ao mesmo tempo, um racismo muitas vezes mais difícil de ser combatido, porque vivemos numa sociedade que naturalizou o lugar das pessoas na estratificação social. Então, uma pessoa é discriminada porque é uma pessoa negra. Se ela é mulher, junta-se a discriminação de gênero. Se é pobre, a discriminação social. Se é jovem, é uma outra discriminação que vai sendo assomada. Se mora numa determinada região, que também já é uma região discriminada, tudo isso vai reunindo formas de discriminações agravadas. Porque, na verdade, quando se trata do racismo no Brasil, que há 40 anos atrás, todo mundo dizia que não existia racismo no Brasil, isso daí era uma balela. Quem falava em racismo no Brasil estava praticamente querendo colocar uma questão que não era do Brasil, era dos Estados Unidos, e que aqui nós vivemos uma plena democracia racial. Isso há 40 anos atrás. Hoje, passado 40 anos, eu creio que ninguém tem dúvida que o Brasil não é essa democracia racial hoje, conforme se falava há 40 anos atrás, e muito menos há 40 anos atrás não era realmente uma democracia racial. E do ponto de vista de avanço, o máximo que eu posso dizer é o seguinte, é que conseguimos desmistificar e derrubar, na verdade, esse mito da democracia racial. Esse foi um avanço dos negros em luta, titulado de movimento negro, né, o movimento dos negros. Foi, para mim, um avanço. Mesmo assim, derrubando o mito da democracia racial, mostrando que o Brasil não é democracia racial, todo mundo sabe que nós ainda não vivemos numa plena democracia racial.
Então, os avanços não foram tantos assim quanto as pessoas possam pensar. Agora, eu compreendo isso por quê? Porque é evidente que o racismo é um fato cultural e toda luta cultural, ela é luta de gerações, ela não termina imediatamente. É evidente que daqui a mais ou menos 50, 100 anos, talvez nós estejamos numa plena democracia racial. E aí podemos dizer, olha, um avanço, porque todo um avanço, quer dizer, em todos os setores da sociedade referente justamente à questão do racismo. Essa presença acho que está no cotidiano do brasileiro, está no ar que o brasileiro respira, está no ritmo do corpo do brasileiro, está na comida que o brasileiro come, está em... Só que o brasileiro talvez não percebe isso, porque todos os brasileiros gostariam de ser considerados como europeus. Se a gente colocar a questão de quem somos, de onde viemos e por onde vamos, nós vamos ver que o Brasil nasceu do encontro das culturas, das civilizações, povos indígenas, africanos que foram deportados, né? Os próprios imigrantes europeus de várias origens. Até estamos agora comemorando 100 anos da imigração japonesa, né? Aliás, se fala mais de 100 anos de imigração japonesa do que 120 anos da abolição. Não tem nada contra isso, né? Mas se fala muito pouco da abolição, 120 anos de abolição. Então, se a gente quer saber quem somos, devemos conhecer tudo, nossas raízes, né? Aqueles povos que formaram o Brasil. Alguns dizem, não, somos um país mestiço, mas essa mestiçagem não caiu do céu. Já que a gente não quer reconhecer a diversidade das cores, né? Suponhamos que sejamos todos mestiços, mas vamos pelo menos estudar as raízes da nossa mestiçagem. Faz parte da nossa cultura. Muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Urugunta onde vai? Urugunta onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá? Urugunta onde vai? Urugunta onde vai, ô parente pro quilombo? Sem dúvida que nós temos muito mais de avanços a contabilizar do que de recuos. O que ocorre é que, infelizmente, esses recuos muitas vezes ainda são muito marcantes nesse processo de luta. Mas como avanços eu indicaria, por exemplo, a farta discussão que se tem hoje no Brasil sobre as questões das cotas e das ações afirmativas. São resultantes de um processo de luta por justiça, por reparação de anos de escravização, de racismo e discriminação de uma enorme parcela da população brasileira. E em diálogo com outros países que a gente diz da diáspora africana, né? Porque cotas não é uma especificidade do Brasil, e é bom que se diga não só das populações africanas ou afrodescendentes, né? A gente tem em vários lugares do mundo cotas com as pessoas com deficiências, cotas para mulheres, cotas para, dependendo da origem, né, de escola pública, enfim, o Brasil e outros países têm um pouco essa trajetória de cotas. Para mim, por exemplo, cotas, reparações, ação afirmativa, são respostas a uma política, a uma ação social de exclusão e discriminação. É como se fosse uma reparação, um acerto, né, em relação a um processo perverso que atravessa vários povos, várias pessoas, todo o mundo praticamente. Ação afirmativa é o quê?
são medidas de política de governo, mais precisamente política de Estado, entendeu? Política de Estado, para um determinado grupo social ou étnico, para promover a sua ascensão dentro da sociedade. Isto é a ação afirmativa. Então, a ação afirmativa, ela visa fazer o quê? No caso do negro, a inclusão do negro na sociedade. E é uma medida temporária. Ela não é permanente, é uma medida temporária. A ação afirmativa, ela tem, como eu falei anterior, ela é do direito civil norte-americano, chamada discriminação positiva, ou seja, o Estado faz atende um determinado grupo social em relação ao grupo maior, e isso daí é como se fosse uma forma discriminatória. Então, e como é o Estado que faz e que alega que é um bem que ele está fazendo, então ele toma isso daí como uma discriminação positiva. A reparação, não. A reparação tem origem justa, totalmente diferente. A reparação, ela tem origem na reparação de guerra. Por quê? Porque a reparação de guerra era o quê? Era o vencedor exigir do vencido ser reparado. Só que, a partir da Guerra Civil Norte-Americana, passou-se a utilizar a reparação para os vencidos. Começou com os fazendeiros norte-americanos, que foram reparados, e quer dizer, isso daí ia acontecer também com os negros norte-americanos, que seriam também reparados, mas não conseguiram, e lutam pela reparação até hoje. Diz minha Nossa Senhora, cadê o candeeiro de vovó? Algo importante que eu gostaria de destacar nisso, assim, que as culturas africanas no Brasil, elas participaram de um processo histórico peculiar. Então, de alguma forma, quando a gente chega hoje na África, a tendência do brasileiro é procurar um pouco o seu passado. Então, é muito comum os brasileiros chegarem na África e procurar um certo passado, procurar uma certa permanência, procurar uma certa imutabilidade que não existe. A África nunca perdeu seu dinamismo, a África está numa dinâmica, as Áfricas estão numa dinâmica histórica muito intensa, de grandes transformações também. E é preciso que a gente tenha isso em conta quando a gente olha hoje para a África. É uma África viva, é uma África dinâmica, é uma África que está nos seus processos, nos seus paradoxos, como o Brasil também tem as suas contradições, os seus paradoxos, os seus desafios. Então, é uma África muito múltipla, muito diversa e, ao mesmo tempo, muito envolvida no seu próprio devir, né? Então, nós não podemos pensar na África como um repositário de um passado brasileiro. E sim a África como um processo dinâmico em diálogo, consigo próprio e em diálogo com o mundo. Cadê o candeeiro de vovó? seu troféu lá de Angola. Cadê o candeeiro de vovó? Era lindo e iluminava os caminhos de vovó. Sua luz sempre firmava. O que a África produziu e espalhou pelo mundo de conhecimentos, de sentimentos, de saberes, de arquiteturas, de engenharias, isso a gente foi subtraído da nossa formação. Então, uma escola hoje tem esse desafio. A educação formal tem o desafio. Os educadores e educadoras têm o desafio de aprender o que essa África produziu, que maravilhas, que patrimônio é esse que nós fomos... nos foi tirado da nossa formação, porque é um desafio muito grande. E um outro desafio maior ainda, tá bom, eu enquanto educadora e educador, aprendendo sobre isso, como eu vou transformar minha prática docente que incorpore isso no meu cotidiano?
né? E que incorpore não só na dimensão da racionalidade, mas que incorpore na dimensão da inteireza, da corporeidade do ser humano na sua completude. Isso é desafiador, tá? Porque não basta, por exemplo, você trabalhar com a história africana e afro-brasileira, a história indígena, isso só não dá conta. Você pode reproduzir a mesma maneira que desafetuada, desafetuosa, que vem acontecendo com os saberes no cotidiano da escola. Mas como a partir desse patrimônio africano ou indígena e outros patrimônios culturais que têm uma visceralidade, como transformar o cotidiano dessa escola? Isso que é desafiador. Isso é fantástico, né? Imagine o que de revolucionário pode acontecer quando você incorpora na escola os valores civilizatórios afro-brasileiros, que contém, por exemplo, a questão do comunitarismo. Como você não me interessa eu aprender sozinha, importa que o meu coletivo também se aproprie disso, juntos compartilharmos conhecimentos, a alegria, a ludicidade, a música, isso fazer parte, não como uma grade curricular, mas como atravessando, fazendo parte da vida do dia a dia da escola, com potência, com riqueza, com garra, com verdade. Isso eu acho que é um desafio, né? A escola engessada, num modelo e num currículo eurocêntrico, apresenta e as inúmeras práticas pedagógicas de educação e de aprendizagem e de valores que estão presentes nas comunidades remanescentes de Quilombo. É importante, sim, fazer da escola uma escola plural, uma escola diversa, uma escola em que outros sentidos em relação à vida, em relação às relações, estejam colocadas, né? Em que as concepções de trabalho, em que as concepções de família, em que as concepções de fé estejam também, não em contraponto a uma cultura presente, mas somando e criando várias perspectivas de poder se estar no mundo, de se poder se colocar enquanto sujeito de aprendizagem, sujeito portador de conhecimento, sujeito que, na sua cotidianidade, produz diversos elementos que são substratos pedagógicos de primeira ordem, né? Seu troféu lá de Angola, Cadê o candeeiro de vovó? era lindo e iluminava Os caminhos de vovó, sua luz sempre firmava os pontos de vovó. Todos os seres humanos têm direito a conhecimento produzido pela humanidade. Então, se eu subtraio dessa escola o conhecimento produzido pelos africanos, pela África, pelo continente africano, eu estou subliminarmente dizendo o quê? Que ali não se produziu conhecimento, que ali não tem gente, que não são humanos que produziram saberes. Então isso aí já coloca um nó na escola, um nó no cotidiano. Gente, a África é um continente milenar com seres humanos que produziram e produzem saberes, culturas, conhecimentos. A gente precisa ter acesso a isso. Outros modos de pensar, sentir, agir, estar no mundo existem. E a escola precisa urgentemente abrir-se para isso e se transformar para acolher essa diversidade. Senão, ela fica estéril, ela vai perdendo sua função social, porque ela não pode ter a função social de excluir, de marginalizar e de subtrair a vida de ninguém, nem dos docentes, que muitas vezes esquecem e negam a sua própria história, a sua própria cultura, a sua própria ação, como autores e autoras de sua prática, tá? Se subtraem dessa capacidade, da sua responsabilidade criativa e construtiva de saberes, tá? Quanto os jovens que vão para a escola, veem a escola como um campo que os despotencializa, como se nada que ele tem valesse a pena. Um dos impactos é que nós chamamos de baixa estima. Baixa estima do negro,
baixa estima do aluno negro na escola. Isso prejudica o processo de aprendizagem. Isso explica a maior taxa de evasão, de abandono escolar, comparativamente com as crianças de outras ascendências étnicas. A pobreza não explica tudo, porque se todos são pobres, nas escolas mais pobres da periferia, como explicar que a criança negra é aquele que tem taxa de evasão maior? Isso se explica simplesmente pelo fato de ele não se sentir numa escola onde não se vê, não vê a cara dele. Ele se olha no espelho e não se vê. Ou quando ele se olha no espelho, ele quer se ver como branco. O que Francis Fanon chamou de pele negra, máscara branca. Isso faz parte do impacto psicológico, a negação da própria humanidade. Chega um momento que o negro introjeta tanto que ele naturaliza. Ele diz, olha, sou mesmo inferior, eu não tenho as mesmas aptidões morais, intelectuais, não sou capaz de entrar naquela universidade que não vou passar. Isso faz parte. Infelizmente que nós não temos ferramenta para medir isso. E muitas vezes, quando nós falamos da questão do negro, estamos falando das coisas que são visíveis. É como um iceberg, você vê a ponta do iceberg, mas você não dá para ver a parte mais profunda, que é o aspecto psicológico, as consequências de tudo essa discriminação que faz parte da educação. Seu troféu lá de Angola, Cadê o candeeiro de vovó? era lindo e iluminado. Então, na verdade, esse processo de dar maior visibilidade e dar um estudo sobre a nossa inclusão como pessoas negras nesse país é algo de uma longa reivindicação. Então, na verdade, essa lei só vem corroborar esse pedido. O que acontece é que, embora seja uma lei extremamente interessante, ela traz um problema. Ela encontra um professorado ainda não preparado para poder implementá-la. E não por culpa do professorado, na verdade, porque nenhum de nós teve essa formação durante o seu período preparatório para vir a ser um profissional da educação. Então, o que nós estamos hoje é tentando corrigir essa defasagem de informação, tendo os professores que, ao mesmo tempo que a lei obriga que eles apliquem esses ensinamentos em sala de aula, eles também são alunos aprendendo essa informação. E aí, novamente, os grandes professores acabam sendo os ativistas do movimento social, que já vem de longa data estudando essa história africana e afro-brasileira. Nós formamos um cidadão que não sabe realmente quem ele é. Ele quer ser considerado como europeu, como ocidental, quando na realidade ele é brasileiro. Ele é o fruto, o resultado do encontro das culturas e das civilizações. No cotidiano ele tropeça nas contribuições culturais africanas, mas ele não tem consciência disso. Então seria bom na formação do cidadão, não apenas os valores ocidentais, mas com os valores, que a história, a visão do mundo, filosofia de vida, daqueles estudos povos que construíram o Brasil, seja ensinado na escola brasileira, faz parte do processo da educação, para que outros possam respeitar o outro, o diferente, o negro, o índio. Ele tem que partir, descobrir que a vida dele, ele mesmo, foi construído culturalmente como brasileiro, com a contribuição dessas pessoas, que essa pessoa é em parte europeu, índio e africano. Isso é importante na formação de cidadão, se a gente quer saber o que nós somos. E a partir daí que nós podemos dar valor ao outro, respeitar o diferente, porque aquele que nós chamamos de diferente está dentro de mim, como cidadão, como cidadão brasileiro. É por isso que nossas escolas devem ser impregnadas não apenas dos valores africanos, mas os valores de todos que aqui se encontraram para construir esse Brasil atual, que é um país da diversidade. E a diversidade é uma riqueza da humanidade. Eu acho que uma das grandes, e que não são tão novas, mas que são fundamentais, é a demanda por justiça. Por justiça, porque é uma população
que construiu esse país, constrói esse país, não sozinha, obviamente, mas não tem o devido reconhecimento disso. Então, uma demanda que é constante, e ainda vamos precisar de muito tempo exigindo isso, é justiça. Nós queremos, enquanto população negra, justiça social, um tratamento emancipatório, tá? A gente, depois do processo de abolição, houve, claro, uma política de exclusão, de marginalização dessa população. Então, isso não pode acontecer mais, né? E não pode mais ser ações particulares, ações de pessoas, de militantes, não, tem que capitalizar por toda a sociedade esse tipo de ação, né? Esse tipo de busca por justiça. Porque se cada pessoa nessa população, negra ou não negra, africana, afrodescendente, afro-brasileira ou não, tiver visceralmente compromisso com justiça, eu acho que a gente já terá dando um novo passo nessa sociedade, né? Eu teria a destacar na história da África, naquilo que ela se relaciona com o Brasil, esses pontos a partir dos quais vieram os africanos para o Brasil, tá? De um outro ponto de vista, uma história antiga, milenar africana, que devemos conhecer como a história da humanidade como um todo. Dali que saiu, dali que começou o processo civilizatório mundial. Eu identifico esse mito com o mito, com algo real, que já não é mito, que o esquartejamento da África e a dispersão da África em todas as partes do mundo, e que hoje você tem todas essas diásporas, 14, 15, 20 diásporas no resto do mundo, e meu desejo é que todas essas diásporas sejam recompostas também, que esse corpo um dia possa ser recomposto, e que de novo, da mesma maneira em que Osíris foi recomposto por Ísis, a nossa ação de consciência possa recompor todas essas diásporas em algo planetário e global para o século XXI. Pergunta onde vai o parente pro quilombo do Dumbá. Pergunta onde vai. Pergunta onde vai o parente pro quilombo do Dumbá. Muritinho pequenino, parente de samba na cacunda. Pergunta onde vai o parente do quilombo do Dumbá. Pergunta onde vai o parente do quilombo do Dumbá. E chora, chora, gongo e devera. Chora, gongo, chora. E chora, chora, gongo e cambada. Chora, gongo, chora. Muritinho pequenino, parente de samba na cacunda. Pergunta onde vai o